Na congregação cristã no Brasil, a mulher não lê a palavra no culto, não atende culto, não prega, não preside. No Brasil, a mulher pode tocar órgão, e apenas o órgão, nenhum outro instrumento. Não existe porteira mulher, existe auxiliar de porta. Para quem olha de fora, parece uma instituição fechada, anacrônica, talvez até machista. Mas a CCB não é diferente da maioria das igrejas cristãs do mundo. A Igreja Católica Romana, por exemplo, não ordena mulheres. As igrejas ortodoxas também não. Não existe mulher padre. E boa parte das denominações evangélicas conservadoras segue a mesma linha, com amparo em textos bíblicos que estão ali, abertos para quem quiser ler. Não é o tema deste episódio questionar essas questões. Mas então, você deve estar se perguntando, por que estamos começando assim? Porque no início da CCB, não nas lutas femininas do século XX, não nas pautas de gênero que viraram bandeira política. Estamos falando da primeira década do século XX. E naquele período, naquela nascente comunidade italiana em Chicago, havia uma mulher. Uma mulher que, pelos próprios registros históricos disponíveis, inclusive no portal oficial da Congregação Cristã no Brasil, estava ao lado do servo de Deus que deu início a esta obra, que é a Congregação Cristã. Rosina é o nome dela, viveu uma realidade eclesiástica diferente daquela que mais tarde seria consolidada na Congregação Cristã no Brasil. Não estamos falando de fofoca, não estamos falando de especulação. Estamos falando de fatos documentados, com nomes, datas e testemunhos registrados. E esses fatos revelam uma história muito mais humana, muito mais complexa e muito mais bonita do que qualquer versão romantizada poderia contar. Rosina falava vários idiomas: italiano, inglês, francês. Rosina era superintendente da escola musical, traduzia hinos, ensinava doutrina na escola dominical. Quando os homens viajavam em missões ou a trabalho mesmo, e Luigi Franciscon viajava muito, era ela quem dirigia as reuniões de mães, quem visitava os enfermos, quem segurava a comunidade. O ancião Michele Palma escreveu sobre ela em 1953. Rosina havia recebido uma porção especial da fé e do conhecimento das Escrituras. Uma porção especial do conhecimento das Escrituras. Isso não é elogio de marido, é testemunho de ancião, registrado com nome, com data. Mas afinal, quem era essa mulher? Quem era Rosina? De onde ela veio? No que ela foi formada? Para entender esta mulher, o papel dela, da Rosina Balzano, precisamos voltar à Itália. Não à Itália dos cartões postais. Precisamos voltar à Itália pobre do fim do século XIX, onde uma menina do interior não tinha direito de ler um livro que os padres consideravam proibido para o povo comum, a Bíblia. Rosina queria ler a Bíblia e não deixavam. Então, Rosina faz uma coisa que poucas mulheres da sua época fariam. Saiu, foi embora, sozinha, atravessou o oceano, não para fugir de algo, mas para chegar em algo. Em 1891, Rosina Balzano chegou a Chicago. Seu pai frequentava uma comunidade onde gente simples podia ler e estudar as escrituras livremente. E ali, naquela comunidade italiana, no coração de Chicago, Rosina encontrou o que havia atravessado o oceano para encontrar. Foi na Igreja Presbiteriana Italiana de Chicago que Rosina Balzano conheceu Luigi Franciscon, 2 imigrantes italianos, 2 histórias de busca. Ele havia encontrado Deus nas reuniões de Michele Nardi,
ela havia atravessado o oceano para poder ler a Bíblia. Em algum momento, entre os bancos de madeira, as reuniões, os hinos traduzidos, eles se encontraram. Em 1º de janeiro de 1895, primeiro dia do ano, Luigi Franciscon e Rosina Balzano se casaram. Não era um casamento qualquer, era a união de dois temperamentos muito diferentes. Luigi, simples, direto, um homem que desconfiava das construções teológicas que, em sua visão, substituíam a direção do Espírito Santo, que ouviria uma voz num quarto de Cincinnati e esperaria quase uma década antes de agir. Rosina, poliglota, culta, formada pelo contato intenso com as Escrituras. Uma mulher que havia arriscado tudo pela sede de conhecer a palavra, que traduzia hinos, que ensinava doutrina, que tinha, nas palavras de um ancião, uma porção especial do conhecimento das Sagradas Escrituras. Dois rios correndo na mesma direção, nem sempre pelo mesmo leito. A história não nos diz tudo sobre o que de fato ocorria na intimidade deste lar, deste casal. E provavelmente nunca saberemos. Mas sabemos o suficiente para entender que este casamento não foi uma parceria de iguais que concordavam em tudo. Foi algo mais raro. Foi uma parceria de dois que discordavam em alguns pontos. E ainda assim ficaram naquele casamento, naquele matrimônio, naquele propósito. Ainda assim construíram, ainda assim serviram a Deus, ao mesmo Deus. E isso, na economia de Deus, talvez valha muito mais do que qualquer harmonia perfeita. 1907, Luigi Franciscon já havia saído da igreja presbiteriana há 4 anos. O pequeno grupo batizado no Lake Michigan havia crescido. Uma comunidade italiana pentecostal em formação, sem nome fixo ainda, sem sede grandiosa, sem estrutura elaborada, e então chegou uma notícia. Na 943 West North Avenue, um jovem pastor chamado William Durham havia aberto uma missão. Durham havia estado em Los Angeles, havia testemunhado o avivamento da Rua Azusa. Voltou transformado, pregando o batismo no Espírito Santo com a evidência de falar em novas línguas. A notícia chegou ao grupo de Luigi Franciscon. E foi Rosina quem foi primeiro. Em julho de 1907, Rosina Balzano Franciscon foi à missão de Durham e recebeu o batismo no Espírito Santo. Voltou para casa diferente. Luigi olhou para ela, percebeu essa diferença, reconheceu a transformação. Em 25 de agosto de 1907, foi a vez de Luigi Franciscon ir à missão de Durham e ele recebeu o Espírito Santo de Deus. O padrão se repetiu pela segunda vez. Beretta foi primeiro ao batismo nas águas e Franciscon o seguiu. Rosina foi primeiro ao batismo no Espírito Santo e Franciscon a seguiu. Não é especulação, está nos registros. Um homem que ouvia a voz de Deus em quartos vazios, que esperou quase uma década antes de agir, que construiu comunidades em 3 continentes, precisou ver nos outros, primeiro em Beretta, depois em Rosina, a confirmação de que era a hora. Talvez isso diga algo sobre Franciscon, talvez diga algo sobre Rosina, talvez diga algo sobre como Deus opera, usando as pessoas ao nosso redor para nos mover quando ainda estamos parados. Depois de 1907, Luigi Franciscon não parou. 1909, Argentina. 1910, Brasil, Santo Antônio da Platina. Os primeiros batismos em solo brasileiro.
Itália, Panamá, de volta aos Estados Unidos, de volta à América do Sul. O homem que havia esperado quase uma década para agir, depois que agiu, não parou mais. Em alguns períodos, Luigi passou anos longe de casa. E em Chicago, 6 filhos, 6 crianças pequenas crescendo com o pai ausente. Enquanto muitos lembram o missionário atravessando oceanos, próximos a animais bravios e ferozes, encontrando muitas dificuldades, muitas adversidades. Quase ninguém imagina quem permanecia em Chicago pagando as contas, educando 6 filhos, recebendo irmãos, visitando enfermos e mantendo viva uma comunidade que dependia de muito mais do que um pregador. Não existe registro de que Rosina reclamou publicamente disso. Não existe carta de queixa. Não existe depoimento de amargura. O que existe é o testemunho dos que a conheceram, que ela era fervorosa, zelosa, presente, que quando Luigi voltava, a casa estava de pé, a fé estava de pé, os filhos estavam de pé. Há um tipo de grandeza que não aparece em nenhum púlpito, não gera placa na porta e muitas vezes é completamente invisível. É a grandeza de segurar o que precisa ser segurado enquanto o outro vai fazer o que precisa ser feito. Rosina segurou por décadas em silêncio, e isso na tradição da congregação cristã no Brasil e na tradição bíblica mais antiga tem um nome. Não é submissão forçada, é vocação, é chamado. E aqui eu preciso parar um momento. Quando comecei a pesquisar sobre Rosina Balzano, confesso que eu não sabia com o que eu ia me deparar. Esperava encontrar a esposa fiel do fundador, a mulher discreta que ficou em casa enquanto o marido evangelizava o mundo. E como você já deve ter percebido até aqui, não era isso, era muito mais. Era surpreendentemente muito mais. E no meio dessa pesquisa, Rosina me fez lembrar uma mulher da Bíblia, que a maioria de nós cristãos conhecemos. Eu estou falando de Ruth. O marido de Ruth morreu. A sogra decidiu voltar para Israel. E a sogra foi generosa o suficiente para dizer: vai embora, Ruth, reconstrói sua vida. Você tem futuro, você é jovem. E Ruth poderia ir. Tinha toda a razão do mundo para ir. E Ruth respondeu com uma das declarações mais belas de toda a Bíblia: não me fale para te deixar e me afastar de ti, porque onde quer que você for, minha sogra, eu irei contigo. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Ruth não procurou grandeza, procurou fidelidade, procurou propósito, e foi justamente dessa mulher simples, fiel, obediente, que Deus fez surgir a linhagem do rei Davi e séculos depois a genealogia do próprio Messias, do próprio nosso Senhor Jesus Cristo. E Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou ao rei Davi. Deus costuma escrever sua maior história por meio de pessoas que simplesmente escolhem obedecer, não pelos que brilham mais, mas por aquelas pessoas que optam em ficar. Enquanto eu lia, enquanto eu pesquisava sobre Rosina, eu não podia fugir da imagem que me vinha da leitura de Ruth. Uma mulher que podia não ter vindo a um país inóspito, podia ter ficado na América dos sonhos, como esposa, como mãe, mesmo à distância, o que seria absolutamente comum naquela época. Mas não, Rosina veio junto, tirou o chapéu quando pediram e obedeceu.
Agora me fala você, como não se emocionar com isso? Mas aproveita que você está emocionado como eu, se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo com aquela esposa daquele ancião, com aquela esposa daquele porteiro, daquele músico. Eu, particularmente, vejo isso todo dia na congregação cristã. Mulheres que estão ao lado, junto de seus maridos, músicos, obreiros, anciães, que simplesmente obedecem, não por obrigação, não por imposição, mas por amor a algo que sequer um homem feito eu consegue mensurar. Em 1947, Rosina Balzano Franciscon tinha 72 anos. Era a primeira e a única vez que ela viria ao Brasil. A obra que Rosina e Luigi Franciscon haviam ajudado a plantar em 1910 havia se transformado em algo que nenhum dos dois poderia ter sequer imaginado. Milhares de membros, congregações por todo o Brasil. A CCB brasileira já apresentava uma identidade doutrinária bastante consolidada. E então, Rosina chegou com chapéu, costume americano, anglo-saxão, o que as mulheres de sua geração e de sua cultura usavam. Os anciães viram aquilo, viram a mulher de Luigi de chapéu, e os anciães pediram respeitosamente que ela cobrisse a cabeça com um véu. Rosina simplesmente obedeceu, colocou o véu sobre o chapéu. Nós não sabemos o que ela sentiu naquele momento. A história não registra, mas a história registra o gesto. E o gesto diz muito. Uma mulher de 72 anos, que havia atravessado o oceano sozinha para ler a Bíblia, que havia recebido o Espírito Santo antes do marido, que havia sustentado uma família e uma comunidade por décadas, obedeceu sem escândalo, sem discurso, sem resistência pública. E Rosina também tentou implantar a escola bíblica dominical em São Paulo. Os anciães viram como ela pensava e preferiram não incorporar. Eles entendiam que estavam preservando uma tradição que julgavam essencial. E novamente aqui, esse episódio não quer fazer julgamento, não quer dar opinião, quer apenas trazer os fatos como os fatos aconteceram, sem fofoca, sem especulação. E em 1947, só naquele ano, mais de 11 mil pessoas haviam se convertido em dezenas de localidades da congregação cristã no Brasil. 11 mil! E Rosina, com toda a sua formação, com toda a sua história, simplesmente foi embora sem fazer contenda. Em 1953, Rosina Balzano Franciscon partiu. No seu funeral, em Chicago, estavam presentes 2 representantes da congregação cristã no Brasil. Os anciães relataram que a obra plantada na simplicidade agora contava com centenas de congregações e uma multidão de batizados em solo brasileiro. Foi um testemunho adequado para uma vida notável, alguns silêncios, mas a reflexão fica dentro de cada um de nós, dos milhares, dos milhões de membros da congregação cristã espalhados por mais de 80 países. E para finalizar, mais uma reflexão bíblica. Cristo é o cabeça da igreja. No casamento, Deus não estabeleceu uma relação de superioridade, mas de responsabilidade e complementariedade. O marido recebe a missão de exercer uma liderança semelhante à de Cristo, servindo, amando, dando a própria vida pela esposa. A esposa participa dessa mesma missão como cooperadora indispensável na edificação do lar. Não se trata de quem vale mais, mas Deus distribuiu funções diferentes para que os dois, como uma só carne, sejam o reflexo de nosso Senhor Jesus Cristo. Rosina Balzano entendeu isso. Eu não sei se sempre foi fácil,
A história não nos diz tudo, mas nos diz o suficiente. Uma mulher que escolheu, dia após dia, ser a base silenciosa de uma obra que mudou para sempre a história do cristianismo no Brasil e no mundo, não dá para negar. Não se esqueça de se inscrever no canal e tocar no sininho, porque quando tiver o novo episódio, você vai ser notificado. E no próximo episódio, voltaremos a Luigi Franciscon, 1907, Chicago, uma missão na 943 West North Avenue. Um jovem pastor chamado William Durham acabou de voltar de Los Angeles, transformado. E o que aconteceu ali mudaria tudo de novo. Para você que ficou até aqui comigo, Deus abençoe muito sua vida e de sua família. Amém, amém, amém. Bem-vindo, entre depressa, a tempestade chega. Obrigado, senhor. Fique seguro. A graça de Deus, meus amigos, é oferecido gratuitamente. Aguarda você. Escolha a transformação.